Olá! Ah, hoje temos uma despedida. Vamos nos despedir de Machado de Assis e do nosso Memórias Póstumas de Brás Cubas. Chegamos ao fim do livro. Para começar, vamos ao capítulo 157. Chama-se Fase Brilhante. Sublime és tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse à demência. Foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia. Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o Cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois fui convidado por ele a filiar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai, se queres, disse-me este, mas temporariamente. Eu trato de anexar à minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica. O humanitismo há de ser também uma religião, a do futuro, a única verdadeira. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e as outras religiões não valem mais do que esta. Orçam todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. O paraíso cristão é um digno êmulo do paraíso muçulmano. E quanto ao nirvana de Buda, não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística. A absorção final, a fase contrativa, é a reconstituição da substância, não o seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam. Não esqueças, porém, que és o meu califa. E vede agora a minha modéstia. Filiei-me na ordem terceira, exerci ali alguns cargos. Foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi. Nada. Não digo absolutamente nada. Talvez a economia social pudesse ganhar alguma coisa, se eu mostrasse como todo e qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato. Mas seria romper o silêncio que jurei guardar neste ponto. Demais, os fenômenos da consciência são de difícil análise. Por outro lado, se contasse um, teria de contar todos os que a ele se prendessem, e acabava fazendo um capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres é recompensada de algum valor. E não me digam que é negativa, por só recebê-la o obsequiado. Não,
eu recebia-a de um modo reflexo, e ainda assim grande, tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo. É, 158. 2 encontros. No fim de alguns anos, 3 ou 4, estava enfarado do ofício e deixei-o, não sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no Hospital da Ordem, adivinhem quem? A linda Marcela. E via morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço para distribuir esmolas, achei. Agora é que não são capazes de adivinhar. Achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida e baixou os olhos. Mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça e fitou-me com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira e estendi-lhe a mão, como faria a esposa de um capitalista. Cortejou-me e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi. Não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com esta impressão profunda que cheguei ao hospital, onde Marcela entrara na véspera e onde a vi expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita. Cento e 159. A semidemência. Compreendi que estava velho e precisava de uma força. Mas o Quincas Borba partira 6 meses antes para Minas Gerais e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou 4 meses depois e entrou-me em casa, certa manhã, quase no estado em que eu o vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro. Vinha demente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. Juras por humanitas? Perguntou-me. Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito. E, aliás, não tinha descoberto toda a cruel verdade. Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco. E esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro e antífonas e litanias espirituais. Chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele levantava
e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes, amuava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, fulgurava um raio persistente da razão, triste como uma lágrima. Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como o supôs Voltaire. Agora, o último capítulo, 160, das negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vós ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado destas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Para quem não se atentou, eu deixei na descrição de um dos vídeos, eu não lembro se eu coloquei na comunidade também, 2 vídeos da editora Antropofágica, de um professor de literatura que explana sobre esta obra do Machado de Assis, esclarecendo, dando para a gente assim, muitas dicas, né, para entender bem o conteúdo e o estilo literário do Machado de Assis. Eu acho muito interessante que quem acompanhou a leitura, ou quem já leu esse livro em outros tempos, assista esses 2 vídeos. Não são vídeos longos e muito, muito, muito interessantes. Tá bom? Eu fiquei de ler para vocês aqui algumas palavras do glossário, porque Machado de Assis é de outro século, né? Não é atual. Então,
Então, muitos termos eram de época, né, que não se usam mais e que às vezes a gente fica sem compreender bem o sentido, né? Eu vou ler para vocês aqui o glossário. Abstruso, obscuro. Eu vou ler assim mais simplificado, tá? Acepipe, aperitivo. Ademanes, gestos, acenos. Aleivosia, traição, injúria. Almocreve, ao condutor de bestas de carga. Anacreôntica, é uma obra de Anacreonte, poeta grego do século VI a.C., ou que procura imitá-la. Argueiro, grânulo, cisco, ninharia, coisa mínima. Ascetismo, doutrina que prega o controle do corpo e do espírito para se chegar a Deus. Bátega, bacia metálica. Bioco, qualquer peça de vestuário que cubra a cabeça e parte do rosto. Botelha, um frasco para líquidos, uma garrafa. Bulício, agitação. Cabriola, salto, cambalhota. Cadaval, relativo à vila de Cadaval. Camilha, cama pequena. Caça, com 2 S's. Tecido fino. Chança, chacota, zombaria. Chasque, mensageiro. Chufa, aguardente de cana, cachaça. Codicilo, escrito particular em que se expressa as últimas vontades, tipo de um testamento. Contemptor, desprezador. Égloga, poesia bucólica em que pastores dialogam. Epicédio, hino. Escrófula, tuberculose linfática. Esfalfado, cansado. Esquálido, desarrumado, descuidado, magro, depauperado. Essa, com 2 S's, estrado alto sobre o qual se coloca o ataúde. Estro, gênio criador, entusiasmo. Fâmulo, ajudante doméstico. Fulvo, de cor amarelada. Gamenho, janota, vadio, malandro. Glosa, nota explicativa. Grulha, falador, tagarela. Hortelão, pessoa que cuida de hortas. Lazeira, azar, desdita. Lesto, rápido. Litania, ladainha. Lorpa, imbecil, idiota. Meão, mediano. Nababo, indivíduo muito rico. Oitiva, boato que se transmite por ouvir dizer. Oscular, beijar. Ovante, que recebe ovação, triunfante, vitorioso. Pacholice, atitude de pessoa gozadora, pedante. Pachorra, falta de pressa. Panegírico, discurso público para homenagear ou elogiar alguém. Patusca, reunião festiva para comer e beber. Pelintra, pessoa pobre e mal arrumada, que quer fazer boa figura. Pentélico, relativo ao Monte Pentélico, na Ática, Grécia. É também uma espécie de mármore. Pintalegrete, pessoa que se veste com apuro excessivo. Janota, pedante. Remoque, zombaria, dito malicioso. Sege, carruagem de 2 rodas. Cestro, que está à esquerda, agourento, sinistro. Sevandija, qualquer parasita ou verme imundo. Sopitado, sonolento.
surriada, tiroteio ou vaia, tratear, atormentar, tugúrio, casa pequena e pobre, um refúgio, verdugo, carrasco, verruma, ferramenta manual, zéfiro, vento que sopra do ocidente. É isso. Então é isso, minha gente. Terminamos a nossa leitura e ficamos por aqui. No próximo vídeo, então, nós vamos começar um livro novo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não vai ser um romance, nada disso. Vai ser um livro de crônicas, tá bom? É isso. Então, voltamos no próximo vídeo. E aí vocês vão descobrir que livro é esse, tá bom? Muito obrigada, agradeço imensamente quem acompanhou essa leitura desse livro tão importante da nossa literatura, não é? E tchauzinho. Muito obrigada. Deixo o meu abraço e meu carinho para vocês que acompanharam. Tchau, até o próximo vídeo. Deixe seu comentário aí, se você acompanhou, se gostou, tá bom? Não esquece, tá? Tchau. Divulga que nós vamos começar um livro novo amanhã, não, no próximo vídeo, é amanhã, né? Tá bom? Divulguem, tá? Vou contar, vou dar um spoilerzinho. É um livro do Luffy Gomes. Eu já li um deles, né? O Espiral de Mudanças. Qual será o outro? No próximo vídeo vocês ficam sabendo, tá bom? Tchau! Ó, passamos até da hora. Tchauzinho!